Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num verdadeiro mistério da medicina. Sabe, um daqueles que intrigou os pesquisadores da Stanford Medicine? A nossa missão aqui é entender o seguinte: por que, em casos muito, mas muito raros, as vacinas, que salvam milhões de vidas, podem acabar causando uma inflamação no coração? Então, vamos direto ao ponto. As vacinas de mRNA contra a Covid-19, gente, são uma conquista científica gigantesca. Elas foram aplicadas bilhões de vezes e a segurança é impressionante. Mas, sempre tem um mais, né? Um efeito colateral super raro, a tal da miocardite, deixou os cientistas com uma pulga atrás da orelha. E foi isso que deu o pontapé inicial para essa investigação toda. E essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? O objetivo aqui, veja bem, nunca foi duvidada a eficácia das vacinas. Longe disso. A ideia era mergulhar na biologia para entender o porquê por trás desse evento tão incomum. Porque, no fim das contas, entender o mecanismo é o primeiro passo para a gente ter vacinas ainda melhores lá na frente. Primeiro de tudo, vamos esclarecer o que é essa tal de miocardite. É super importante entender que não é um ataque cardíaco como a gente vê nos filmes, sabe, com a artéria entupida e tudo mais. Não, é uma inflamação do músculo do coração, basicamente uma reação exagerada do nosso sistema de defesa no lugar errado. E essa aqui é uma mensagem importantíssima do Dr. Joseph Wu, o líder da pesquisa. Ele faz questão de deixar todo mundo tranquilo. Na grande maioria dos casos, os sintomas são leves e, olha só, a recuperação é rápida e completa. O coração volta a funcionar perfeitamente. E isso é o que mais importa, né? Certo. Então, por onde esses detetives da ciência começaram a investigação? Pelo lugar mais lógico de todos, o sangue. Eles foram literalmente caçar pistas, moléculas que pudessem ser diferentes entre as pessoas que tiveram a inflamação e as que não tiveram nada. A estratégia deles foi bem metódica. Basicamente, pegaram dois grupos, compararam o sangue de um com o do outro e ficaram procurando por qualquer coisa que estivesse fora do normal. Era como procurar uma agulha num palheiro, só que um palheiro bioquímico. A suspeita era de que a resposta estava na reação imunológica de cada um. E aí, o momento eureka. Duas proteínas específicas estavam sempre nas alturas no sangue de quem teve miocardite. Pronto. Os cientistas tinham seus principais suspeitos. Uma proteína que a gente pode apelidar de a recrutadora, a XCL10, e outra que funciona como o sinal de ataque, a IFN-gama. Tá, mas o que são essas proteínas? As duas são um tipo de citocina. Pensa nas citocinas como se fossem os mensageiros do exército do nosso corpo. Elas coordenam as tropas do sistema imunológico, dizendo para elas: "Ei, vão para lá!" ou "ataquem com força total." Elas que comandam a batalha. Ok, identificar o suspeito já foi uma vitória e tanto. Mas agora faltava entender a cena do crime, sabe? Como é que essa dupla de citocinas trabalhava em conjunto para causar toda aquela inflamação bem no coração? O mecanismo é uma reação em cadeia. É fascinante. A vacina, cumprindo seu papel, ativa as células de primeira defesa. Essas células liberam a citocina recrutadora, a CXL10. Essa recrutadora chama para a briga as células T, que, por sua vez, soltam o sinal de ataque, a IFN-gama. É essa combinação que cria uma verdadeira tempestade inflamatória. O resultado disso tudo, no fim das contas, é o que a gente chama de fogo amigo. O sistema imunológico fica tão pilhado, tão ativado para proteger o corpo, que acaba exagerando na dose. E aí algumas dessas células guerreiras, sem querer, atacam o tecido saudável do coração. É um dano colateral de uma resposta que, na verdade, só queria proteger. Certo, um mistério foi desvendado, mas essa história tem uma reviravolta daquelas. A equipe não parou por aí e começou a procurar um jeito de evitar esse fogo amigo. E a pista para a solução veio de um lugar que ninguém esperava: da soja. O composto-chave aqui é a genisteína. O Dr. Wu já conhecia essa substância, sabia que ela tinha um potencial anti-inflamatório, e ele teve aquele estalo, aquele palpite de que talvez ela conseguisse acalmar essa resposta exagerada do sistema imune. E o Dr. Wu tem um jeito bem humorado de mostrar como esse composto é seguro. Basicamente, ele está nos lembrando que estamos falando de algo que vem da comida, não de um remédio sintético superpotente ou perigoso. E não é que o palpite estava certo? Nos testes em laboratório, tanto com células humanas quanto em camundongos, a genisteína conseguiu frear essa cascata de inflamação. Ela agiu como uma espécie de pacificador, sabe? Prevenindo a maior parte do dano antes mesmo de ele começar.
Agora que a gente já entendeu o mecanismo e até uma possível solução, precisamos dar um passo para trás e olhar o cenário completo. É fundamental, é crucial colocar esse risco raríssimo da vacina na perspectiva correta. E essa frase do Dr. Wu resume o ponto mais importante dessa história toda. Sim, existe um risco baixíssimo com a vacina, mas o risco de ter exatamente o mesmo problema se a pessoa pegar o vírus da Covid-19, bem, ele é dramaticamente maior. 10 vezes. Se tem um número para guardar de toda essa análise, é este aqui. O risco de ter miocardite por causa da doença é 10 vezes maior do que pela vacina que justamente te protege dela. Esse dado sozinho já coloca a balança de risco e benefício numa perspectiva muito, muito clara. E isso nos leva à grande lição. Entender esse mecanismo molecular não serve só para a Covid-19. É um conhecimento valiosíssimo que pode ser usado para projetar a próxima geração de vacinas de mRNA. Porque é assim que a ciência avança, né? Cada mistério que a gente resolve não só nos protege hoje, mas abre as portas para uma medicina ainda mais segura e eficaz amanhã.